Olá! Assista a partir de agora ao TJSC na TV, o programa que vai ao ar com exclusividade aqui na TVAL. Hoje, a jornalista Gabriela Raupp entrevista o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Henri Petri, a respeito da guarda compartilhada e outras questões que envolvem esse tema. Acompanhe. Desembargador Petri, quando e como se aplica a guarda compartilhada? A guarda compartilhada entre nós é a regra. Em princípio, sempre aqueles envolvidos no sistema de justiça devem tentar priorizar a guarda compartilhada, inclusive superando obstáculos, resistências iniciais a esse sistema de guarda, o que normalmente ocorre em razão daquilo que marca o fim de uma união. Mas a guarda compartilhada é aquela que nós entendemos, o sistema, o Brasil entende, como aquela mais adequada à formação qualificada dos interesses da criança ou do adolescente, daquele casal que desfez a sua união. Como ela se aplica? A guarda compartilhada ela pode ser objeto de desenho subscrito, formado pelos próprios pais das crianças e dos adolescentes, assim como ela pode ser aplicada de ofício, ou seja, por ordem judicial, com definição pelo juiz daquelas concessões, daquelas readequações que os pais devem fazer agora na condição de separados. Importante saber que a guarda compartilhada não tem um modelo padrão, único, mas sim é um instituto voltado aos interesses superiores das crianças e dos adolescentes e é um instituto que permite a sua formatação, a sua construção pelos próprios pais, com o auxílio dos integrantes do sistema de justiça, sempre voltados todos para o melhor interesse das crianças e adolescentes. O senhor falou que nem sempre existe consenso entre os genitores quanto à guarda compartilhada, mas o senhor acredita na guarda compartilhada imposta pela Justiça? Desde 2014, isso é previsão legal. A lei está dizendo, está chancelando a possibilidade do juiz, evidentemente que aparelhado por estudos técnicos, por provas, está em condições, com respaldo legal, de determinar a guarda compartilhada. Não é a melhor forma, evidentemente, porque se a guarda é o sistema de corresponsabilidade entre os pais, isso significa uma convivência minimamente harmoniosa a ponto de permitir que pai e mãe, mãe e pai, conjuntamente, deliberem acerca das coisas do cotidiano dos filhos. Isso pressupõe um bom relacionamento. Todavia, a ausência de bom relacionamento por si só, não impede a guarda compartilhada quando o que se verifica no caso concreto são problemas ainda oriundos da separação mais recente, do divórcio mais recente, da dissolução da união estável mais recente, coisas que o próprio tempo cicatriza e permite que os pais convivam, ao menos, para que ambos deliberem acerca do que é melhor para os seus filhos, crianças ou adolescentes. Qual é a idade indicada pela Justiça para esse tipo de guarda ser estabelecida? A lei não tem previsão acerca disso. Há uma previsão acerca do que se compreende juridicamente como criança, até 12 anos incompletos, e dos 12 até os 18 incompletos como adolescentes. Mas não existe uma definição acerca de quando é possível, quando não é possível, a partir simplesmente da idade. Sempre, e acima de tudo, de qualquer outra coisa, deve estar o interesse preponderante de crianças e adolescentes. Se o interesse preponderante de crianças ou adolescentes se revelar para uma criança de 1 ano ou se revelar para um adolescente de 17, esse será o sistema a ser observado, independentemente da idade. O que significa o poder familiar em uma relação de família e como funciona na prática? A guarda compartilhada, assim como a guarda alternada, a guarda unilateral, a chamada anidação, todas essas formas de guarda que não excluem outras, eventualmente, que aquele casal possa encontrar, eles têm como objetivo realizar
da maneira mais adequada possível o poder familiar. O que é o poder familiar? O poder familiar é o conjunto de direitos e deveres, muito mais deveres, do que direitos dos pais em relação aos filhos. A melhor maneira de se exercer de maneira qualificada, de maneira a contribuir para o crescimento dessa pessoa em formação, é a guarda compartilhada. Justamente porque, como eu costumo dizer, a guarda compartilhada pretende, no fundo, que aqueles pais que não vivem mais sob o mesmo teto, eles continuam exercendo e se posicionando como pai e mãe, ainda que vivam em tetos distintos. Esse é o objetivo. E a melhor maneira para que as crianças e adolescentes continuem tendo a dupla referência, paterna e materna, materna e paterna, é que se dá primazia à guarda compartilhada. A criança que vive sob a guarda compartilhada, ela corre o risco de sofrer algum impacto quanto às referências de casa, família, por exemplo? Isso existe e é natural que exista. Mesmo aqueles adolescentes com idade um pouquinho mais avançada sentem, e é natural que sintam, como todos sentem, independentemente da idade, as consequências de um casamento que se desfez. Mas é importante, a médio e longo prazo, que todos tenhamos noção de que aquilo que se desfez, aquilo que não deu certo, é o casamento. Não foi a família que ruiu. Na verdade, foi a relação afetiva existente entre mãe e pai e mãe. Então, essas dificuldades existem, sim. Elas são superáveis. Sobretudo, se mãe e pai e mãe tiverem condições e consciência de que antes dos seus rancores, das suas mágoas, deve estar sempre os interesses dos filhos, sejam crianças, sejam adolescentes. Isso às vezes significa privação por parte da mãe, do pai, isso significa situações até indesejadas por parte de mãe e de pai, mas é importante que ambos, de preferência, até juntos, tenham condições, mesmo depois da separação, de se mostrarem juntos como pais, não como marido e mulher, não como companheiros, mas como pais que continuam sendo. E como fica a questão da pensão alimentícia em casos de guarda compartilhada? Há uma relativa confusão. Há quem diga, inadvertidamente, que a guarda compartilhada significa que não há pagamento de pensão alimentícia. Aqui há um equívoco. Na verdade, a pensão alimentícia ela deve ser estabelecida, ela deve levar em conta as possibilidades de quem vai pagar a pensão alimentícia, a necessidade de quem vai receber, mas tendo em mente também que aquela guarda será exercida no sistema de corresponsabilidade, ou seja, a criança ou adolescente que está no regime da guarda compartilhada passará boa parte do tempo com o contato e no convívio direto daquele que eventualmente pagaria a pensão alimentícia. Então isso evidentemente que deve ser considerado, deve ser sopesado no momento da fixação do valor. Mas a guarda compartilhada não significa a ausência do dever de prestar alimentos. Não. Os alimentos devem ser prestados igualmente, só que, na hora da fixação do valor, deve-se ter em conta que essa criança, beneficiária dos alimentos, passará boa parte dos seus dias com o convívio direto daquele que paga os alimentos. E, desembargador, é possível reverter a guarda compartilhada? Em quais situações isso acontece? A guarda, seja ela qual for, unilateral, compartilhada ou das outras formas, será sempre passível de reversão. Por que é passível de reversão? Justamente porque o que a lei objetiva, o que todos que integram esse sistema têm em vista, é o melhor interesse, então, da criança, do adolescente. Se hoje se revelar mais interessante para a criança a guarda em favor da mãe, daqui 1 ano, 2, 3, por razões as mais diversas, isso pode se revelar contraproducente, contrário aos interesses da criança ou adolescente, e aí a guarda pode ser alternada. Assim como nós podemos evoluir, e isso é sempre muito agradável,
para o juiz, e eu imagino que para os próprios pais, quando nós podemos evoluir de uma guarda antes unilateral para depois para um sistema de corresponsabilidade. Quais os principais ganhos que o senhor observa que a criança tem com a guarda compartilhada? Eu diria, e essa é uma vivência muito prática, que isso minimiza os efeitos da separação, né? Porque a depender da idade da criança ou adolescente, a separação, o divórcio, o término de uma união estável, significa a perda da referência do núcleo familiar, do pai e da mãe, juntos, convivendo diariamente durante o dia inteiro. Isso se rompe. O sistema de guarda compartilhada permite, sobretudo às crianças e também aos adolescentes mais jovens, compreenderem de maneira mais satisfatória, mais palatável, que o casamento dos pais não deu certo, mas que o pai, embora não esteja junto todo dia, estará junto no dia seguinte, e o mesmo acontece com a mãe. Então a referência do pai e da mãe se mantém presente, não 24 horas por dia sob o mesmo teto, mas se mantém presente ainda que a criança ora permaneça com um, ora permaneça com outro. E a guarda compartilhada tende a crescer, desembargador? A tendência é que nós consigamos evoluir no sentido de termos cada vez mais guarda compartilhada. Eu costumo dizer que isso é muito cultural. Nós não estamos ainda habituados a viver num sistema de corresponsabilidade dos pais separados. Isso, em termos legislativos, é uma novidade. Isso, culturalmente, também é uma novidade. Mas eu penso que, com a própria evolução do pai e da mãe, o amadurecimento do estágio, da própria existência pós-separação, os meios de informação, a estruturação do Poder Judiciário, do Ministério Público, com a sua área técnico-científica colaborando para isso, eu penso que nós estamos avançando e temos que avançar, porque infelizmente ainda se vê, e muito, que a frustração que as pessoas revelam em função do fim de uma relação afetiva, isso acaba atingindo de maneira violenta as crianças, que na verdade se tornam, com perdão da expressão, mas se tornam vítimas, muitas vezes, dos próprios pais, justamente vítimas daqueles que deveriam protegê-los em primeiro lugar. A disputa já é um mal em si, né? Sobretudo dependendo da dimensão que ela ganha. Agora, se além da disputa judicial, isso chega de maneira muito presente, muito fortemente, aos ouvidos da criança, ora quando está com um pai, ora quando o outro está exercitando o seu direito, dever de visitas, evidentemente que a criança, esse é um caso clássico, se torna vítima dos pais. E aí é evidente que ele acaba, ainda que inconscientemente, estabelecendo restrições, cuidados em relação a um dos pais, o que leva muitas vezes ao que nós chamamos de alienação parental. Quando um pai, exercendo uma influência maléfica na criança, acaba desfazendo, diminuindo, fazendo pouco caso da importância da presença do outro pai. E o senhor acredita que a guarda compartilhada pode reduzir a alienação parental? A alienação parental é incompatível com a guarda compartilhada. Se nós tivermos uma guarda compartilhada bem estruturada, com pais minimamente, eu diria que minimamente civilizados nessa relação. A expressão é forte, mas isso parece que tem pertinência. Se há essa relação minimamente civilizada dos pais, sem dúvida que nós teremos uma boa guarda compartilhada e estaremos afastando a alienação parental. Tá certo. Obrigada, desembargador Henri Petri Júnior, pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço.